enfrentamos sérios desafios sociais e climáticos, e é possível que os combustíveis fósseis não sejam os únicos culpados. Talvez o verdadeiro vilão seja o nosso sistema econômico que permitiu esses eventos, o capitalismo. Sua aparente falta de humanidade e empatia para com o ser humano e o meio ambiente, assemelhando-se a um psicopata, nos empurra em direção ao colapso, ao caos. É hora de reformular as regras desse sistema. Mas como fazer? E quais seriam essas novas regras? Novas regras, em busca do equilíbrio. Será bom primeiro esclarecer, não estamos falando de socialismo ou comunismo. Quando procuramos respostas na web, surge Vlad Buneia, um visionário economista romeno-canadense, que nos revela 19 alternativas ao regime capitalista. Contudo, ao examiná-las, percebemos que todas convergem para os grandes desafios globais: meio ambiente, desigualdade, crescimento indiscriminado e a corrupção do poder. As mesmas realidades que exploramos no episódio anterior, isso nos confronta com a necessidade premente de mudança. Redefinindo o rumo. Atualmente, nossa economia é guiada pelo lucro, supostamente conduzindo ao crescimento onde todos se beneficiam. Mas, na prática, isso está muito longe da verdade. Ao analisarmos o WIR22, Relatório Mundial de Desigualdade de 2022, verificamos que enquanto metade da população só consegue poupar pouco mais de 100 euros no final do ano, os super ricos erguem torres de fortuna inimagináveis. Quando transformamos em notas de 100, o acúmulo de riqueza médio de cada um dos 52 homens mais ricos nesse ano, elas formam uma pilha com 72 quilômetros de altura. Sim, enquanto os mais pobres acumulam uma nota, os mais ricos acumulam uma pilha de 72 quilômetros de altura. Esse é o tamanho da desigualdade gigantesca que temos atualmente. Mas qual será então esse novo rumo? Primeira mudança, um novo rumo, o nosso bem-estar. Em vez de perseguirmos o lucro, vamos passar a perseguir o bem-estar das pessoas, garantindo a todas elas as suas necessidades básicas. Vamos acabar com a fome, a falta de moradia, implementar sistemas de saúde e de educação de qualidade, e proporcionar muito tempo para o lazer. A implementação destas mudanças simples, mas impactantes, pode ser a chave para transformar a sociedade em busca do equilíbrio. É simples. Não tem nada de complicado. Antes de sonharmos com a Lua ou Marte ou investir em armas de destruição em massa, vamos primeiro garantir o bem-estar de todos. Estamos falando somente das necessidades básicas, dos direitos fundamentais de cada ser humano. O que você acha dessa mudança de foco do lucro para o bem-estar? Será que é a resposta que nossa sociedade precisa? Entre pobres e miseráveis temos 7,2 bilhões de pessoas. A ONU prevê um déficit de 3 bilhões de moradias em 2030 e existem cerca de 200 milhões de desempregados. De que estamos à espera? As tão faladas inteligências artificiais não construirão nossas casas nem as amenidades necessárias. E ainda vão chegar mais 4 bilhões até 2100. Tem trabalho que não acaba mais. Mãos à obra. Será que vamos conseguir? É neste ponto que surge a segunda mudança mais relevante: a revolução silenciosa, o resgate da Mãe Terra. Como você acha que podemos superar esses desafios? Dê uma pausa para a reflexão e pense em como nossas escolhas diárias podem contribuir para um estilo de vida mais sustentável. O respeito ao meio ambiente. É imperativo não apenas reduzirmos, mas também revertermos o impacto ambiental. E todos sabem o que fazer. Reduzir o consumo, mudar para um estilo de vida mais minimalista, se voltar para o lazer e a natureza. O planeta e a sua saúde agradecem. Mas o desafio não é pequeno. Alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para todos os habitantes da Terra não é tarefa fácil. E como ficará o consumo? Algumas das reservas de metais cruciais estão se esgotando, como é o caso do cobre e do níquel, mas até o ferro corre perigo. Como iremos conseguir? Esta grande missão também é um grande desafio. Será possível? Terceira mudança: a revolução silenciosa, produção sustentável de produtos.
A dinâmica atual dos negócios focada no crescimento e no lucro leva as empresas a expandirem suas ofertas, criando cada vez mais modelos e marcas para diversificar a oferta, tornando-os mais sofisticados e tecnológicos para estimular as vendas e o consumo. Grande parte dos produtores adota inclusive técnicas de obsolescência, causando propositadamente a sua avaria ao fim de um certo tempo de uso. Vimos isso nas geladeiras, com os fabricantes usando chapas não tratadas para enferrujar ao fim de algum tempo. Também aconteceu com as lâmpadas, quando todos os fabricantes mundiais se reuniram para em conjunto reduzirem o tempo de vida delas. E até os nossos amados carros, que começam a requerer uma manutenção assídua e onerosa ao fim de determinado tempo, nos obrigando a trocá-lo. Mas isso só leva mais e mais trabalho totalmente desnecessário e tem um custo ambiental absurdamente elevado, e só vai satisfazer 10% da população. Qualquer coisa que se faça consome energia e tempo de mão de obra. Por que não direcioná-la para o que realmente interessa, o nosso bem-estar? Está na altura de quebrar esse ciclo vicioso de fazer que faz sem nada fazer, só para defender um emprego, que maior parte das vezes é muito ruim. Vamos tratar de nós, do nosso bem-estar. A solução: produzir com inteligência. E se começássemos a produzir produtos eficientes, muito duradouros, de fácil manutenção e que possam ser totalmente reciclados no final de suas vidas? Um só tipo, e não necessita de marca. No máximo poderá ter alguns modelos de menor capacidade. Se puder ser bonito, será um plus. A produção em grande escala desse produto torná-lo-á quase gratuito. Quando avariar, repara, simples assim. É preciso tomar plena consciência que não são esses produtos que nos trazem felicidade. Viver e morar num local bonito e agradável com todas as amenidades, tudo bem, mas não é disso que estamos falando, e sim de um montão de supérfluos totalmente desnecessários. Mas para quem quer algo diferente, mais personalizado, por que não partir para as artes? A pintura, a escultura, a dança, o cinema, a música, o teatro, o artesanato, a escrita, a leitura, a poesia, ou então o desporto. Aí teremos 2 em 1, entretenimento e saúde, tudo num só pacote. Mas se realmente quer se fascinar, é só entrar nos meandros da filosofia, dos trabalhos humanitários ou na pesquisa e desenvolvimento. Somente desta forma será possível proporcionar uma vida digna para todas as bilhões de pessoas, permitindo que saiam da pobreza e alcancem a dignidade. E assim se chega à felicidade. Só assim poderemos ficar dentro dos limites sustentáveis da Mãe Terra. Será que podemos alcançar esse status? Quarta mudança: despertando para a realidade, poluição e lixo zero. A quarta mudança nos convoca a encarar de frente a questão do lixo e da poluição, uma verdade que já deveria ter se tornado óbvia para todos nós. Como num planeta finito podemos pensar em lixo infinito? Ninguém aprendeu com o Wall-E? Temos que ter uma atenção redobrada com os plásticos. Não podemos consentir que eles façam parte das nossas vidas quando sabemos o quanto poluem. No caso dos refrigerantes, só nos trazem doenças e são potencialmente cancerígenos. Quinta mudança: igualdade de oportunidades. Uma sociedade equitativa. Se realmente quisermos proporcionar uma igualdade de oportunidades para todas as crianças, temos que começar bem da base. A meritocracia que alguns defendem é uma grande falácia. A resposta não se encontra aí, mas a solução reside na simplicidade. Um sistema de ensino público e gratuito de excelente qualidade, sem espaço para sistemas privados, soluciona bem este problema. É claro que paralelamente teremos que ter boas instalações e valorizar e qualificar os professores, reconhecendo o seu papel vital na formação do futuro de um país. Mas a educação não pode ficar restrita à igualdade de oportunidades e à passagem de conhecimento, tem que ir muito mais além, como veremos mais tarde. Sexta mudança: pleno emprego, uma necessidade, não uma utopia. As mudanças que fizemos até o momento só trouxeram desemprego. Como e onde vamos empregar todo mundo? Será que vamos ter salário básico universal? E como vai ser uns trabalhando e os outros no bem bom? Uma miríade de perguntas pertinentes se levanta, mas a resposta é bem simples: vamos dividir o trabalho por todos e serão todos trabalhos produtivos. Os poucos administrativos serão ocupados pelos mais idosos, ou por pessoas com capacidades restritas. A jornada diária de trabalho será de 2 a 4 horas no máximo, isto entregando serviços e produtos de excelência. O resto do tempo será usado para o lazer e passatempos. Mas é claro, corremos o sério risco de acontecer o mesmo que na Grécia Antiga, onde tinham o mesmo tipo de problema: excesso de ócio.
o de darmos um salto quântico civilizatório. Mas como irá funcionar na realidade? Sétima mudança: igualdade com respeito a diferenças, construindo uma sociedade inclusiva. Em nosso caminho em direção a uma sociedade mais justa, surge outra regra vital: a igualdade com respeito às diferenças. Embora compartilhemos necessidades básicas, nossa diversidade é o que nos torna únicos. Cada indivíduo vive em seu universo, e essas diferenças devem ser celebradas e, acima de tudo, respeitadas. Essa valorização da diversidade se estende à liberdade, especialmente à liberdade de opinião e expressão. No entanto, essa liberdade não é uma licença para violar os limites do respeito mútuo. A liberdade de expressão não justifica agressões verbais, violência, difamação, mentiras ou bullying. Da mesma forma, a liberdade de opinião não deve ser usada como desculpa para apoiar a destruição de grupos étnicos, partidos políticos ou mesmo indivíduos. Oitava mudança: direitos e obrigações, um equilíbrio essencial. A garantia de direitos está intrinsecamente ligada ao cumprimento de obrigações. Este novo sistema socioeconômico precisa definir claramente as responsabilidades e direitos de cada indivíduo, transmitindo esses princípios de maneira simples e transparente. Ao invés de estantes cheias de regras, princípios fundamentais podem servir como a bússola moral da sociedade. Em situações mais complexas, um conselho de anciãos pode auxiliar na tomada de decisões, promovendo uma sociedade equilibrada. Chegou a hora da verdade. De nada adianta todas estas mudanças se esta última não tiver sucesso. Nona mudança: democracia participativa, desatando os nós da corrupção. Uma democracia participativa e eficiente é crucial para o sucesso desse novo sistema. Reconhecemos a corrupção entranhada em nosso atual sistema político, onde os interesses corporativos prevalecem sobre o bem comum. A quebra dessas correntes é a tarefa mais desafiadora que enfrentaremos. A tecnologia pode ser nossa aliada nesse desafio, mas será necessária muita experimentação e aprendizado ao longo do caminho. É um desafio gigantesco. Será que vamos conseguir desatar esses nós? Conclusão: rumo ao futuro, desafios e esperanças. À medida que nos aproximamos do fim desta jornada, vemos que deixamos muitas perguntas em aberto. Será que vamos encontrar soluções para todas elas? As respostas só se revelarão conforme enfrentamos esses desafios de frente com determinação e coragem. O futuro repleto de incertezas espera pela construção de uma sociedade que abrace a diversidade, a honra, os direitos e obrigações, e consiga desatar os nós de uma corrupção estrutural em busca de uma verdadeira democracia participativa. Embarque conosco nesta jornada emocionante, repleta de esperança, onde os desafios e transformações aceleram o pulsar do coração deste futuro possível, cujo limite é o impossível. Convidamos você a se juntar a nós contribuindo com suas ideias críticas e comentários, para construirmos coletivamente um futuro melhor. Não perca o próximo episódio, As Células, onde a entropia e o caos cedem lugar à ordem e à paz.